Pai, a tua filha, Pai, vem falar. Eu quero ouvir tua voz falando. A tua igreja quero ouvir o Senhor falando, Pai. Quero usar ao nome de Jesus. Ao Pai e Filho e Espírito Santo. Cá, Deus assim usa. Amém, irmã. Paz do Senhor para todos. Todos conseguem me ouvir bem? Amém. A paz, Senhor. Pai do Senhor, Amém. seja bem-vindo. Amém. Senhor Jesus. Motivo de alegria estarmos aqui nesta noite, né? Falando da palavra de Deus. Outrora, estávamos no mundo e não medíamos esforço, né, para num horário desse estar numa festa, né? E hoje a gente está aqui ministrando a palavra de Deus, né? Porque o Senhor, ele é o Deus que muda as circunstâncias das nossas vidas. Lá em Salmos 40, o Senhor, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Então é isso que ele fez com a gente, né? Pelo menos foi o que eu creio aqui com muitos dos irmãos. Me tirou de um lago horrível de charco de lodo e me colocou meus pés firmados na rocha. E esta rocha é o Senhor. Mas eu quero estar lendo com os irmãos Lucas, que vai ser a palavra que eu vou trazer nesta noite, uma palavra muito conhecida. Cântico de louvor e petição. Vou estar lendo Lucas, capítulo 15, o versículo 11 até o versículo de número 16, que fala a parábola do filho pródigo. É uma palavra bem conhecida, uma palavra que nós conhecemos ela bem, mas que o Senhor tem falado muito conosco nesta palavra. A palavra do Senhor diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Amém? Irmãos, esta palavra é uma palavra que eu gosto muito dela. A palavra de Deus, o tempo todo, ela requer de nós obediência. Nós sejamos obedientes àquilo que o Senhor propôs para mim e para a sua vida. E aquele filho, né, então, ele chega ali na presença do pai e pede para o pai, né, que dê a parte dele da fazenda. O pai não questiona, né, ele reparte a fazenda e dá a cada um dos filhos a sua parte. Não é normal um herdeiro requerer a sua herança em vida do pai. O que
leva assim, dá um subentendimento para nós na palavra que então o filho desejava a morte do pai, né? Porque se ele queria pegar a sua herança antecipadamente. Mas não, o pai lhe concede o seu pedido, né, e entrega a sua parte da herança. E a palavra vai dizer que poucos dias depois, aquele jovem, ele parte para uma terra longínqua e ali ele desperdiça a sua parte da fazenda dissolutamente, vivendo como se não houvesse amanhã, né? E quando nós deparamos com esta passagem, nós vamos entender que esse filho pródigo, ele é um cristão que abandonou a casa do Senhor, né? Que deixou a igreja e foi para o mundo, viver as coisas que o mundo oferece, que aos nossos olhos humanos parece bom. O pecado, né? O pecado ele é camuflado. É como aconteceu com Adão e Eva ali no paraíso, né? No jardim do Éden, né? Quando Deus criou o jardim do Éden, colocou ali Adão e Eva, né? E no meio do jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor pediu para eles que tudo eles podiam fazer e comer, menos daquela árvore. E então o demônio ele entra em cena, né? O diabo ele entra em cena ali e pega Eva afastada de Adão e começa a interrogá-la, né? E ela diz que daquela árvore eles não podem comer porque no dia que eles comessem eles morreriam. E o diabo diz para ela que poderia comer sim, que isso não aconteceria, que eles não iriam morrer. Só porque essa morte, irmãos, não é uma morte carnal, é uma morte espiritual. Então Eva come ali daquele fruto e não só comeu, como levou para Adão e Adão também comeu. Então os seus olhos foram abertos, né, para a malícia, né? E eles perceberam que eles estavam nus e cozeram folhas de figueira para tampar a sua nudez, né? Porque eles tiveram vergonha. E o Senhor, a palavra de Deus diz que todas as tardes, né, o Senhor vinha ter com eles, né, falar com eles. E quando o Senhor aparece, eles se escondem porque eles têm vergonha, porque estão nus. E então, a partir daí, nasce o pecado, né? A morte espiritual. E a palavra de Deus também vai dizer que aquele que não nascer do ventre de sua mãe e do espírito e das águas, ele morrerá eternamente, né? Quando ele vai morrer a morte carnal e depois a morte eterna. Mas aquele que nascer do ventre de sua mãe e nascer da água e do espírito, esse morrerá apenas uma vez. Porque a palavra de Deus vai dizer que mesmo que esteja morto, viverá. Porque a palavra de Deus nos diz isso, né? É Jesus que nos garantiu isso. É Ele que nos deu essa garantia. Então, voltando aqui no filho pródigo, né? Aquele filho pródigo, ele vai para uma terra longe, que representa o cristão que abandonou a casa do Senhor. Afastou dos caminhos do Senhor e foi para longe, longe da casa do Pai. Viver ali aquela ilusão de que a vida mundana ela tem muito a lhe oferecer. Viver, passar pela porta larga, né? Pela estrada larga. Porque a palavra do Senhor também nos ensina que existe dois caminhos, né? Um largo e um estreito. O largo que aos nossos olhos parece bom, mas que nos leva a um caminho de perdição, e um caminho estreito que aparentemente é um caminho difícil de ser trilhado, mas que nos leva à salvação. Isso, irmãos, é porque quando nós decidimos aceitar Jesus, não aceitar Jesus, né, mas ser aceitos por Jesus como único, isso para que nós tenhamos Ele como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós temos que renunciar muitas coisas.
nós perdemos muitas coisas que não agregavam para as nossas vidas, né? Coisa mundana. Então, o evangelho, nós entra para perder, não é para ganhar. Para perder aquilo que nos afastava do Senhor, né? Aquilo que nos distanciava do Senhor. Então, por isso que existe, né, essa passagem que fala da porta larga e da porta estreita, porque você tem que abrir mão de muita coisa para você entrar no reino de Deus, né? Porque o reino de Deus não se entra de qualquer maneira. Para chegar a Jesus Cristo, nós chegamos de qualquer maneira, né? Como a gente está no mundo. Mas, a partir do momento que a gente chega até Jesus Cristo, ele faz uma transformação na nossa vida e dali para frente nós somos uma nova criatura. Nós somos uma criatura transformada, né? Em espírito, alma e corpo. E então, a partir dali, nós temos que abrir mão de muitas coisas para que nós possamos trilhar esse caminho do Senhor. E aquele filho pródigo, a palavra do Senhor, né, vai nos dizer que ele sente, ele está naquela terra que ele está, acontece ali uma escassez, né, e a fome assola aquele lugar. E ele, acabado já com tudo, não tinha mais nada, ele procura ali um cidadão daquela terra para que lhe arrumasse trabalho. E então, ali aquele cidadão manda ele para os campos para apacentar os porcos. Aquela profissão era uma profissão que ninguém queria. Apacentar porcos era algo muito rebaixava muito a pessoa, né? Mas ele não tinha outra alternativa. Ele tinha que fazer o que lhe aparecesse, porque senão ele ia passar fome, né? Já, na verdade, ele estava padecendo de fome já, né? E ninguém lhe dava nada. E a palavra de Deus vai dizer que aquele homem, aquele jovem, ele sentia o desejo de comer aquela comida que os porcos comiam. Tamanha era a fome que ele sentia. E ninguém o ajudava. O mundo é assim, irmãos. O mundo, o pecado, que aos nossos olhos muitas vezes parece que é bom, parece que é satisfatório, mas quando você vê que você está enterrado num lugar que não é seu, você tem dificuldades para sair dali. Porque você até tenta, mas o inimigo das nossas almas, ele trama contra você, contra a vida daquele que afasta dos caminhos do Senhor, para que ele não venha voltar para os caminhos do Senhor. Porque a luta nossa não é contra carne nem contra sangue, mas contra os principados e contra as potestades que vivem nas regiões celestiais, né? Então, aquele jovem, ele se humilha, né? Ele trata os porcos e, como a palavra do Senhor vai dizer, ele tem fome. E aí, a partir do verso 17, vai dizer assim, que caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Ou seja, irmãos, na casa do Pai, na igreja, não nos falta mantimento, não nos falta alimento. E às vezes, dentro das igrejas, né, creio que aqui tem irmãos e irmãs de várias denominações, muitas vezes o pastor ele delega algo, né, para a igreja, né, e aí tem aquele irmão, tem aquela irmã que às vezes não gosta daquilo que o pastor falou e quer sentir ofendido, né? Porque o pastor falou assim ou porque o pastor falou assado. Irmãos, o pastor, ele representa Jesus Cristo dentro da igreja. O pastor é ele que nos dá a direção. O pastor, ele tem em sua mão um cajado para conduzir as suas ovelhas. O pastor, o bom pastor, ele tem um cajado e tem uma vara na sua mão. A vara serve para dar uma cutucada naquela ovelha que está querendo desgarrar do rebanho, né? Afastar do aprisco.
E aquela ovelha, quando ela recebe essa correção da parte do seu pastor, ela deve de obedecer e agradecer, porque qual pai que amando seus filhos não corrige? Aquele que diz que ama, mas não corrige, não ama. Mas aquele que corrige, ele ama os seus filhos. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus, ele não deixará nós enveredarmos por caminhos que nos retira a possibilidade de entrar no céu. Porque a nossa vida da terra, irmãos, ela é muito passageira, ela é muito rápida. E essa vida, ela é uma vida que nós devemos renunciar tudo aquilo que pode nos tirar o céu. Porque lá nós iremos viver eternamente. Mas quem tiver a morte eterna também será eternamente. Então, irmãos, aquele jovem, né, ele cai em si e volta para casa e quer voltar para a casa do pai, né? Porque ele fala, né, na casa do pai tem abundância de comida dos trabalhadores e eu aqui padeço de fome. E no verso 18, então, vai dizer assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazer-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhes ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe o anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai, e o comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perante a casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse-lhe: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebera são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse-lhe ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, irmãos, aquele jovem, ele retorna, né? E o seu pai recebe com festa. Porque a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Essa festa representa essa festa no céu. Aquele filho desviado, afastado dos caminhos do Senhor, ele volta para a casa do pai. E então, o seu irmão mais velho, que sempre esteve ali na presença do pai, nunca se desviou, que representa nós cristãos que nunca afastamos da casa do Senhor, mas que quando vemos o irmão ou a irmã retornar para a casa do pai, às vezes sente-se enciumado, assim como aquele irmão do filho pródigo. E o pai,
olha o que o pai diz, né? Que tudo, o filho está com ele o tempo todo, né? E que tudo que é do pai é do filho. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos do Rei. E tudo que é do Pai é nosso. Nós não precisamos de criar contendas dentro das nossas igrejas, né? Dentro da casa do Pai. Porque Deus, ele deu um dom para cada um. E esse dom que o Senhor nos dá, ele representa uma ferramenta, né, na nossa vida. É impossível o cortador de cabelo cortar cabelo se ele não tiver a tesoura. É impossível o carpinteiro trabalhar se ele não tiver o serrote, se ele não tiver o enxoste, se ele não tiver as ferramentas certas, né? Então o Senhor, ele deu um dom para cada um de nós, para que nós pudéssemos, na casa dele, exercer cada um a sua função, sem ter que sentir enciumado pelo próximo, sentir enciumado porque o irmão recebeu uma oportunidade e eu não recebi. Porque o irmão, ele tem um cargo tal que eu também não tenho. Então, aqui em Efésios, Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Éfeso, ele diz assim, para que suportai-vos uns aos outros, né? Em Efésios, lá no capítulo 3, deixa eu achar aqui. Enfim, ele diz assim, né, que nós devemos suportar uns aos outros. Esse suportar uns aos outros que Paulo diz para os irmãos de Éfeso, não é que eu tenho que tolerar o meu irmão, não, não é isso. É que nós temos que servir de suporte para uns para os outros. Se eu ver um caído, eu devo estender a minha mão e ajudá-lo a levantar. Se ele está tendo dificuldade na caminhada, eu devo estender a mão para ajudar aquele irmão na caminhada. E vice-versa. Às vezes eu tenho uma fraqueza que o irmão percebe que eu tenho aquela fraqueza e ele estende a sua mão para me ajudar na caminhada. Porque a caminhada, irmãos, ela é árdua. A palavra de Deus, ela diz que nós temos que renunciar. Nós não podemos olhar para trás, porque senão nós faremos igual a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal porque ela desobedeceu. E Deus requer de mim, Deus requer de você obediência. Ele quer que nós sejamos obedientes ao chamar, que nós possamos ser pessoas que vamos fazer o id dele, né? Que nós vamos levar a sua palavra, porque é nosso papel, enquanto cristão, falar do amor de Deus. Nós temos obrigação de falar do amor de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, em todos os lugares que nós estivermos, irmãos. Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que ser pessoas diferentes, diferenciadas. Não porque somos melhores, mas porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E é ele que nos transforma. É ele que nos faz sermos essas pessoas diferentes, pessoas diferenciadas, para que as pessoas olhem, né, ali e diz, né, ali vai um homem de Deus, ou vai uma mulher de Deus. Porque que diferença faria se nós fôssemos crente, mas tivéssemos vida como aqueles que estão no mundo? A nossa vida, ela vai servir de testemunho para pessoas decidirem com relação à sua fé, se ele quer servir a Deus de verdade ou se ele quer continuar na vida mundana. Porque se eu levo uma vida de qualquer maneira, se eu levo a minha crença de qualquer maneira, ele vai olhar para mim e vai falar assim, aquele ali crente e eu descrente, parece que eu estou mais crente que ele, né? Então, que diferença fará se nós não formos diferentes? Até no nosso caminhar, no nosso vestir, no nosso falar.
ser crente entre quatro paredes, ou aqui nessa live, é muito fácil. É muito fácil. Agora, sermos crente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, viver aquilo que nós pregamos, é mais difícil. Mas nós temos que nos esforçar, porque o céu ele é ganhado por esforço. Nós temos que nos esforçar para que naquele grande dia nós estejamos à direita do Senhor, que nós sejamos trigo, que nós sejamos ovelha, que nós não venhamos ser bode e nem jogo, porque aquele que for condenado, ele será lançado num lago de fogo, mas aquele que for salvo, ele entrará para um céu de glória, de luz, né? A palavra vai dizer que as ruas do paraíso é de ouro, que os muros são de jaspe, né? Que a beleza ali, ela é resplandecente. Mas isso não é porque a joia, ela é valiosa. Isso é para mostrar o quanto que essas coisas não têm valor para nós materialmente falando, porque muito maior do que isso é a glória do Senhor que habita nos céus. Nós nem vamos dar moral para esse negócio, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, não, então lá no céu vai ser bom demais, eu vou tentar, lá vai ter ouro, lá vai ter jaspe, lá vai ter isso, vai ter rubi, vai ter aquilo. Não, não é por isso. Deus, ele quer mostrar para nós que a glória da última casa, essa glória, a glória do Senhor é que é o que predomina naquele lugar, né? Não é as joias, não é a beleza das pedras preciosas, mas sim a glória do Senhor. Assim como aconteceu ali em Israel. Israel, ele vivia sendo levado para cativeiro porque eles transgrediam as leis do Senhor. Eles andavam fora dos caminhos do Senhor. E o templo que Salomão construiu, ele foi destruído. Era um templo imponente, com muita requinte, né, com ouro, com muita beleza material. E quando Israel retorna do cativeiro, aquele templo já não existe mais. E o templo vai ser construído com madeira. O que Deus quer ensinar para aquele povo? Que o que vale é nós estarmos na casa do Senhor pelo Senhor e não pela beleza que a casa tem, não pelo ouro que tem dentro da casa. É pela glória de Deus que nós estamos na casa do Senhor. É para buscar o Senhor em espírito e em verdade. Não é por causa do pastor que está lá, não é porque a igreja é bonita, não é porque a igreja tem isso, não é porque ela tem o irmão tal, não é porque tem a irmã tal, não. É porque nós estamos ali buscando a nossa salvação. O nosso foco, ele tem que ser Jesus Cristo. Se o nosso foco não for Jesus Cristo, não vale a pena nós servirmos a Deus. Não vale a pena nós crermos no Evangelho. Porque o único que é interessado na minha e na sua vitória é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos tirou do lago de lodo e de charco. É Ele que colocou os nossos pés firmados na rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. Se nós estivermos firmados em nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nada poderá vir contra nós. É claro que nós, sendo crentes, que nós sendo um membro do corpo do Senhor, nós padecemos, porque o próprio Jesus Cristo padeceu, ele foi tentado, e ele era santo, ele era Deus, 100% homem, 100% Deus. Agora, nós, com a nossa natureza humana, com as nossas fraquezas, é claro que nós vamos ser tentados, é claro que nós vamos passar por aflições. A palavra de Deus diz isso, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque as aflições são as doenças, são as enfermidades, né? São as dificuldades de relacionamento, muitas vezes, dentro do casamento, com as amizades, mas nós temos um Deus, nós temos um Jesus Cristo que está pegado nas nossas mãos e que Ele
ajuda a passar por essa dificuldade, por esses vales, por essas batalhas e sairmos muito mais fortalecidos lá na frente. Então, irmãos, ali quando aquele filho pródigo retorna para a casa do pai, mesmo ele sendo rejeitado pelo irmão mais velho, eu tenho certeza que ele teve uma experiência de que ele não mais iria querer afastar da casa do pai, porque ele sabia que na casa do pai não faltaria pão. Até os funcionários do pai, e esses funcionários representam o obreiro, a obreira, o membro, né, da casa do Senhor, aquele que permanece. Aquelas coisas que aos nossos olhos parece que está errado. A palavra de Deus ela nos ensina que Naamã teve na sua casa uma menina cativa de Israel que Deus colocou. Quando o Nabucodonosor levou os jovens cativos de Israel, Daniel e seus 3 amigos ficaram ali no palácio. Paulo foi colocado até os confins da terra para pregar o evangelho. E eu e você, nós também somos responsáveis por pregar este evangelho. E nós não devemos questionar ao Senhor a posição que nós fomos colocados. Às vezes as pessoas vão pensar assim, tem pessoas que pensam, mas do meu lado só tem o fulano e o ciclano que não me ajuda em nada e eu pereço com isso. Olhe para José. José, dentro da sua própria casa, junto dos seus irmãos, ele foi jogado numa cova, depois vendido, depois preso injustamente, para depois ser governador do Egito. Então, irmãos, mesmo nas adversidades, o Senhor, ele não errou em colocar você aonde você está. Tenha esse entendimento que onde você está é onde Deus quer que você esteja e que mesmo no meio das adversidades, ele vai intervir e ele vai te entregar a vitória. Onde você estiver, porque você é um escolhido do Senhor. Você é alguém que é diferente perante o Senhor e que ele tem um apreço pela sua vida, ele tem um apreço pelo seu viver e ele quer que você repasse isso para aquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Nós temos que levar, né, essa palavra de positividade para aquelas pessoas que não conhece ainda esse Jesus Cristo, né? Que sara, que salva e entre outras coisas, né? Que nos dá a verdadeira felicidade. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 até o 30, Jesus Cristo, ele diz assim: Vinde a mim todos os que estáis fracos, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, irmãos, que nós venhamos derramar na presença do Senhor, que nós venhamos entregar o nosso fardo nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que Ele tudo fará por nós. É Ele que disse isso, está na palavra de Deus, não sou eu inventando. Então, irmãos, que nós meditemos nisso, que nós depositemos a nossa fé no Senhor, que Ele tudo fará, já fez, né? Entregando a sua vida na cruz do Calvário, vertendo o sangue santo, para que nós estivéssemos aqui hoje falando do amor dele e continuará fazendo. Eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Deus nos concedeu nesta noite, né? Agradecer
a irmã Uziene, que me concedeu esse convite para estar aqui ministrando nesta sala de oração nesta noite, né, nesta live, através deste canal, né, que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, porque as redes sociais, a gente vê de tudo nelas, né, mas pouco de Deus. E Deus, com certeza, ele se agrada disso, né? Nós estamos, cada um no seu lar, né? Longe, remotamente, mas conectados numa sintonia de espírito, né? De adoração ao Senhor. E é para isso que ele nos fez, né? Para que nós fôssemos adoradores do Senhor. E aqui nós estamos, que nós possamos, cada dia mais, nos reinventarmos, né? Nos reinventarmos para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor com excelência, para servir ao Senhor em espírito e em verdade, porque é isso que Ele espera de nós. Que Deus continue abençoando, né, as nossas vidas, que Deus continue guardando as nossas vidas, que Deus continue nos dando estratégia, né, para pregar a Tua santa palavra, porque existem lugares que a palavra de Deus ela não pode ser mencionada. A Bíblia não pode ser lida. Se você quiser ler a Bíblia, você tem que ler escondido. Se você for pego com a Bíblia, você vai ser condenado a uma sentença de morte. E aqui nós temos liberdade de servir ao Senhor, de expressar a nossa crença no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que salva. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele mesmo disse isso, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Posso orar cá? Lúcia? Mozene, acho que a irmã Lúcia não está na sala, não. Então, chama Sara. Amém, irmã Sara. Sara? Oi, irmã, Pai do Senhor. Pode orar. Orar por quem, irmã? Irmã Sara,